Amém, irmãos? Glória a Deus, amém? A graça e a paz do Senhor possa nos ajudar a prosseguir firmes até o fim. Nesta manhã nós queremos compartilhar a palavra do Senhor com vocês, que está no livro de Tito. Tito capítulo 3, versículo 11 a 14. Tito 3, de 11 a 14. Esse vai ser o texto base, mas nós vamos percorrer alguns outros. Capítulo 3, versículo 11, diz assim. Aliás, 2:11, perdoe. Eu estou aqui no capítulo 2, mas quando eu olhei assim, não é esse. Vamos lá. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vamos juntos, vamos lá? Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Amém. Amém. Nós queremos convidar você a refletir nesta manhã sobre essa graça, a manifestação da graça. Particularmente, eu gosto muito desse tema, porque eu me sinto agraciada pelo Senhor, amém? Você se sente uma pessoa agraciada pelo Senhor? Nós fomos agraciados pelo Senhor. E essa graça, esse texto que nós lemos aqui, ela vai nos falar que a graça se manifestou. E como foi a manifestação dessa graça? A graça, ela se manifestou e a gente percebe que ela ganha uma personificação. Porque a graça, ela se manifestou na pessoa de Jesus. Jesus trouxe graça e verdade, está lá em João, que nós vamos ler daqui a pouco. A lei foi dada por Moisés, mas a graça veio através de Jesus. Foi revelada graça e verdade através de Jesus. E nós todos temos recebido desta graça, e graça sobre graça. Mas nesse texto aqui, particularmente, está dizendo, nós começamos o capítulo 2 de Tito, percebendo que, para quem foi endereçada essa carta? Para Tito. Tito era um pastor jovem, e da mesma forma que Paulo escreveu para Timóteo, ele também escreve para Tito, em circunstâncias diferentes, mas mais ou menos com o mesmo teor, para orientar aquele jovem pastor a como se conduzir no pastoreio, daquelas comunidades em que eles estavam ali responsáveis. Esse capítulo 2, nós vamos ver que Paulo vai trazer uma base teológica. É uma base teológica para os estilos de vida que ele vai descrever do versículo 1 ao 10, ele vai escrever vários estilos de vida. Se você der uma olhadinha aí, você vai ver que aí, no início do capítulo 2, está dizendo, olha, você deve falar de acordo com a sã doutrina. Então, ele está orientando Tito o que ele deve fazer. Aí no versículo 2, ensine aos homens mais velhos. Então ele vai falar sobre os homens mais velhos, sobre as mulheres idosas, sobre as mulheres mais jovens, sobre os escravos. E entre uma orientação e outra, nessas faixas etárias, vamos dizer assim, ele vai orientar Tito. Tito, você deve ser exemplo. No versículo 7 e 8, ele vai dizer diretamente para Tito, em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade, seriedade, use linguagem sadia, contra a qual ninguém possa dizer nada, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Então ele vai orientar como ele deve orientar os homens mais idosos. Nós temos aqui na nossa igreja todas essas faixas etárias, homens mais idosos,
homens mais jovens, mulheres mais idosas. Ele vai dizer, olha, as idosas devem orientar as mais novas, como amarem seus maridos, como cuidarem dos filhos. Então, há toda um cuidado de Paulo para aquela igreja nova, em Creta, que está surgindo. E ele deixa, logo no início do capítulo 1, ele vai dizer, olha, a razão por que eu deixei Tito aí foi para organizar a igreja, colocar em ordem e convidar presbíteros, orientá-los e fazer com que aquela igreja começasse a funcionar. A gente sabe que a igreja é uma comunidade e nós temos várias pessoas e a gente precisa saber como conviver bem. E Paulo está orientando. As características, dessa carta é porque ela ia ser uma igreja nova. Então, era diferente para Timóteo, as orientações. Aqui não está falando sobre manter a fé, perseverança. Por quê? Porque era uma igreja que estava surgindo. É um livro basicamente como um lembrete de como nós devemos viver. Então, esse texto que nós lemos é como se fosse uma base, uma base teológica, tanto aqui como no capítulo seguinte, que nós vamos daqui a pouco também falar sobre ele. Mas é interessante como esse texto começa a falar que a graça se manifestou. E eu gostaria de pensar com vocês que essa graça que se manifestou, e em João fala que Jesus veio para habitar em nós, ele manifestou a graça, ele veio tabernacular em nós. Essa graça, ela tomou forma em Jesus, quando ele veio manifestar o seu perdão, o seu favor entre os homens. Nós percebemos que essa graça, essa caris, de Deus, favor, atrativo, graciosidade, ela foi muito mais do que o favor imerecido. Quando a gente fala assim, olha, o que é graça? Graça é um favor imerecido. Mas a gente pode dizer que é muito mais do que esse favor imerecido. É uma presença que salva e que educa. Amém? A graça de Deus é uma presença, a presença de Jesus que salva e que educa. O primeiro aspecto que eu quero colocar é que Jesus ele veio para salvar. Agora sim, vamos abrir em João, capítulo 1. Vamos apenas ler versículo 14 e 16, capítulo 1, versículo 14 e 16, diz, aquele que é a palavra, tornou-se carne viva e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 16, e todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. Jesus é a revelação da graça de Deus, amém? Ele veio, a graça se manifestou em Cristo, ele nos salvou. Lá em Lucas 2, 30 a 32, nos mostra Simeão, quando ele esperava ver a salvação, e ele estava lá no templo, quando Jesus foi apresentado, e ele falou o seguinte, ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Aliás, isso é em 2 Timóteo. Lucas diz que os meus olhos viram a tua salvação. Simeão, ele pega Jesus e ele diz, os meus olhos viram a tua salvação. Jesus veio para salvar. Ele foi enviado pelo Pai para manifestar a graça e trazendo esse favor da salvação para todos nós. Jesus, ele foi a epifania, ou a manifestação de Deus. A palavra manifestar é epifanos, ou no grego significa aparecer, mostrar, manifestar. E essa palavra, ela é usada tanto para o primeiro advento de Jesus, como para o segundo advento, quando Jesus voltará para nos buscar. E isso significa que ele manifestou, ele apareceu, ele se fez mostrar para nós, e ele nos mostrou que ele veio para salvar. A graça é salvadora. Efésios 2, 8 e 9 são as bases da nossa salvação. Diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, não vem de nós. Vem
pela fé, porque se viesse das obras, nós iríamos nos gloriar. Quanto mais tivéssemos, né, e fizéssemos, nós nos gloriaríamos. Mas nós não temos no que nos gloriar, senão na graça salvadora de Cristo Jesus. Amém? É nele, por ele, para ele, que nós podemos olhar e dizer, foi por causa dele, não a nós, mas ao Senhor toda a glória. É ele que nos salva. E aí a gente percebe que essa graça, ela é salvadora porque ela nos resgatou daquilo que nós éramos e nos fez, de fato, novas criaturas, nova criatura. Nós vamos olhar aí em Tito 3, dos 5 a 7, Paulo vai mais uma vez falar sobre a importância dessa graça em nossa vida. Do 3 ao 5. Aliás, do 3 ao 5. Diz assim: houve tempo em que nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos na maldade, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Você está vendo aí o nosso retrato, como nós éramos? E aí no versículo 4 diz: mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sempre nós vamos ver, no versículo 7 ainda fala, Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Jesus veio para manifestar salvação. Ele veio por causa da graça de Deus, que desde o Velho Testamento, a gente pensa assim, Velho Testamento era a lei, Novo Testamento é a graça. Mas durante todo o Velho Testamento, nós também vimos o manifestar da graça de Deus aos homens, dando a promessa de que viria o Messias e que Ele viria para nos salvar. Mas agora, na graça, nós vemos o manifestar da graça de Deus através de Jesus Cristo. Amém? Ele nos alcançou. Eu acho interessante que Paulo escreve para Tito, as cartas pastorais de Paulo, nós vemos assim cheias do ensino da graça. Em Romanos ele vai dizer, olha, a sua graça não foi vã para comigo. Você lembra que Paulo, ele era um perseguidor da igreja. E quando ele é alcançado ali na estrada de Damasco, é interessante que logo depois o Senhor vai dizer para ele, olha, você vai ser um instrumento. Eu lhe escolhi para ser um instrumento. E ele vai entender que o seu ministério é testemunhar da graça de Deus. Nós também fomos chamados para testemunhar da graça de Deus. Fomos salvos pela graça e precisamos viver nessa graça de forma contínua. Porque a graça se manifestou salvadora. Quando Paulo se levanta ali, logo depois daquelas circunstâncias, né, de cegueira e tudo mais, ele já começa a viver debaixo da graça e a ministrar essa graça. Amém? Outro aspecto que esse texto nos mostra, volte aí para Tito capítulo 2, versículo 11. A graça se manifestou salvadora. E a gente percebe que essa manifestação da graça foi através de Jesus. Mas o versículo 12 diz que ela nos ensina a viver. Ela nos ensina a viver. E a gente vai ver que ela vai nos ensina a renunciar. É o primeiro aspecto. A graça de Deus é profundamente pedagógica. Amém? Ela nos ensina. Ela nos instrui. Ela nos orienta. A graça de Deus não é um amuleto, né, para dizer assim, eu estou debaixo da graça. Tem gente que fala assim,
Irmãos, como é que você está? Na graça, irmã. Então, às vezes é um tom tão pesado, é como se estivesse assim debaixo, eu estou conseguindo, mas a graça, ela é altamente pedagógica. A graça, ela é orientadora e ela nos ensina como renunciar a algumas coisas. Mas eu quero só mostrar aqui para vocês o que ela nos ensina a renunciar. No texto diz que ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Irmãos, como nós precisamos ser conduzidos pela graça, não é verdade? Porque a cada dia nós percebemos essa impiedade, essas paixões, esses desejos que são comuns da nossa era presente e que nós precisamos aprender. E nós aprendemos com a graça de Deus sobre a nossa vida. Sem ela, é impossível viver na era presente. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos nos livrar desse pecado que nos assedia, como diz lá em Hebreus, e tão de perto, está ali nos rodeando, né? As pessoas estão ali, as testemunhas estão ali, e o pecado está nos assediando a cada dia. E nós precisamos saber como renunciar, como viver uma vida que agrada ao Senhor. E o texto vai falar que nós precisamos dizer não ao pecado e sim à piedade. É a graça de Deus que nos habilita a isso, amém? A graça de Deus, ela nos ensina. A palavra grega é uma palavra que é usada para um pedagogo também. Paideia, ou paidou, né? Que significa treinar crianças ou criar, educar ou disciplinar. E seria mais do que instruir, seria treinar com rigor. Então, a palavra para ensinar aqui é um treinamento. Por isso nós precisamos nos expor à graça de Deus, dizer, Senhor, o que eu estou precisando? Ser instruído. No que eu estou precisando mudar? Qual o treinamento que o Senhor quer me dar nesse tempo? Então, a graça, ela vai nos treinar. Primeiro, para rejeitar a impiedade. O que é impiedade? Vida pagã, vícios, pensamentos errados, pensamentos contra Deus, ações pervertidas, uma alma que é inimiga de Deus. Essa geração, ela tem uma inimizade característica contra Deus, porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E às vezes isso vai trazendo em nós trazemos essa bagagem e nós precisamos aprender a renunciar tudo que é ímpio, tudo que tem uma vida paganizada, de tudo aquilo que nós trouxemos de pensamentos e conceitos contra o próprio Deus. Então nós precisamos aprender a renunciar. As práticas do velho homem. Aqui está falando de paixões mundanas. E essas paixões aqui, a palavra tem a ver com desejos, ou bons ou ruins. Mas, necessariamente aqui seriam as paixões voltadas ao sistema desse mundo, ao sistema mundano. E aí a gente precisa saber que nós, como homens e mulheres, somos responsáveis pelos nossos desejos e até mesmo pelos sonhos que nutrimos. E precisamos saber renunciar de acordo com a graça de Deus. A graça de Deus vai nos instruir, olha, aqui não é para você. Esse propósito, esse sonho, esse desejo, não é que você deve nutrir, você deve abandonar. E é a graça que vai nos treinar para que a gente possa conseguir fazer isso. Porque sem a graça de Deus, nós não conseguimos. É pela graça, amém? Também nós precisamos renunciar a vícios, mentiras, injustiças, imoralidades. Tudo isso é a forma de viver que nós às vezes estamos vivendo por aí. Nós precisamos pensar, o que tem na nossa vida que eu não posso levar? E tem uma frase aqui de um homem que diz assim, não se deve, Adam Clarke, ele diz assim, não se deve supor
que será purificada no mundo vindouro qualquer coisa que não foi purificada neste mundo. Você não pode dizer assim, não, quando eu chegar no céu eu melhoro. Não, a melhor é aqui. A transformação é aqui. A graça nos ensina a mudarmos de vida, a transformar a nossa vida, a renunciar a valores que não são valores que serão levados para a eternidade. A graça nos ensina, nos treina, nos orienta, nos instrui. Amém? Estamos abertos a esse ensino? Estamos abertos à aprendizagem de Deus? Às vezes nós nos convertemos e achamos que já sabemos. Ou então a gente já participou muito da EBD e conhecemos toda a base sólida da nossa fé. Mas a graça nos ensina diariamente, de forma cotidiana. Nós aprendemos todos os dias para crescer de graça em graça, amém? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós também precisamos entender que a graça, ela não só nos ensina a renunciar, mas ela nos ensina a viver. Aí no versículo 12 diz, ela nos ensina a renunciar à impiedade, a paixões mundanas, mas ela nos ensina a viver de maneira santa, sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então a graça, ela nos ensina, de um lado, a renunciar, mas ela não nos deixa vazios. Você diz, tiramos tudo o que não devia, mas ela nos preenche de tudo aquilo que devemos viver. Amém? Então a graça, ela é disciplinadora. A graça, ela é bíblica, ela não é um sentimento, ela é uma mudança de vida. Ela nos liberta do pecado e ela nos ensina a viver de forma equilibrada, de uma forma justa, vivendo correta com o nosso próximo e uma vida consagrada ao Senhor, uma vida piedosa, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que é aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Mas é interessante também que a graça, ela também se manifesta, como eu falei, para viver essa era presente, e eu gosto muito de lembrar que a graça, ela nos sustenta na nossa vida diária. Amém? A graça, ela se manifesta salvadora, ela se manifesta para nos ajudar a renunciar e para viver a vida que Deus quer, mas a graça se manifesta para nos sustentar na caminhada. Como é que está a sua caminhada? Como é que está a minha caminhada? Às vezes parece que está pesado, né? Às vezes parece que a gente está carregando julgos e fardos que não devemos carregar. Mas a graça nos ajuda a viver de uma forma que nos sustenta diante das nossas fraquezas e debilidades. Paulo, mais do que ninguém, ele trouxe a realidade da graça sobre as nossas vidas. Ele podia viver uma vida de condenação, se sentindo culpado por ter sido perseguidor da igreja, ter causado até mortes. Mas Paulo entendeu essa graça e ele viveu livre da condenação, da culpa, porque ele entendeu que ele estava debaixo da graça. Quem vive na graça deve permanecer debaixo da graça. Amém? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que fala que nós precisamos dessa graça para o tempo oportuno. E o tempo oportuno é sempre hoje. Hebreus 4,16. Vamos ler juntos? Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aqui nós percebemos que a graça é para a nossa vida. A graça não é apenas uma manifestação distante, mas a graça é diária e a gente precisa a cada dia ter essa graça para o momento da necessidade. Então, que momento é esse? Quando a gente se aproxima do seu trono, a gente percebe que a gente precisa da sua graça para nos sustentar. Em 2 Coríntios 12, 9, nós temos aquele texto de Paulo que ele diz assim, olha, eu orei pedindo que o Senhor tirasse o espinho da minha carne, e o Senhor disse, a minha graça te basta.
Que é isso, irmãos? Eu fico olhando para esse texto e falo, meu Deus, Paulo estava orando e pediu e orou 3 vezes, dizendo, Senhor, tira. E o Senhor disse, olha, Paulo, a minha graça é suficiente para você. Se ela foi suficiente para Paulo, ela é suficiente para você, amém? Ela é suficiente para mim nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades, no nosso dia a dia. Quando estamos fracos, que pensamos que não vamos suportar, ele disse, olha, quando você está fraco, é aí que você está forte, amém? E Paulo diz assim, ele reconhece isso, Senhor, amém, a tua graça é suficiente, porque quando eu penso que estou fraco, que não vou suportar, a tua graça me basta. A tua graça me sustenta, a tua graça me conforta, a tua graça me alimenta. Então, testemunhar. Capítulo 20 de Atos, versículo 24, Paulo diz assim, olha, eu percebo que eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então, ele fez disso a sua carreira, a sua visão de vida para testemunhar do evangelho da graça de Deus. A graça se manifestou para nos tirar das trevas para a luz. A graça se manifestou para nos trazer salvação, para nos sustentar. Mas a graça também, ela se manifestará em glória. Vamos abrir aí em 1 Pedro, nós vamos ver que 1 Pedro 1,13, Pedro também fala da graça. Agora eu achei interessante, irmãos, que se você ler as cartas paulinas, praticamente todas as cartas paulinas vai terminar com a graça. Ele fala assim, que a graça do Senhor, tal, e ele vai, a saudação e o término da carta vai ser com a graça. Pedro geralmente termina com a paz, né? Então, cada escritor vai terminar de uma forma, mas é interessante como Paulo vê isso, a graça em todos os parâmetros da vida. 1 Pedro 1,13 diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Olha que interessante. Ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo será revelado. Nós vivemos na graça, mas nós esperamos e colocamos a nossa esperança na graça que será revelada quando Jesus vier nos buscar, vier nos trazer de volta para o lugar, né, que devemos ir. A graça que nos salvou nos conduzirá até o fim. Amém? Essa é a nossa esperança, a esperança futura. Apocalipse, capítulo 22, versículo 21, termina falando da graça. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. E nós precisamos ter essa esperança. Vamos voltar para Tito, para finalizar. Tito, ele vai falar disso também. Capítulo 2, que nós estamos falando, ele fala que nós devemos ter essa esperança de que nós seremos resgatados com o Senhor pela graça. 2,13 diz assim, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Enquanto aguardamos, vivamos na graça. Amém? Enquanto estivermos aqui, devemos lembrar que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Nós reconhecemos que Jesus veio para trazer esse favor, esse presente. Todo mundo aqui gosta de ganhar presente. E esse foi o melhor presente que nós ganhamos, a salvação em Cristo Jesus. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. A graça perdoa o nosso passado, ela sustenta o nosso presente e ela nos guia até a eternidade. Eu quero encerrar. Hoje de manhã, quando eu estava orando por esse momento, eu lembrei de uma pessoa que nós evangelizamos quando eu ainda era bem jovem. Nós evangelizamos, ganhamos para Cristo,
mas ela já estava em estado terminal, era uma jovem, muito jovem ainda. E nós acompanhamos todo o processo. E aquela pessoa veio a estar nos braços do Senhor depois de algum tempo. Mas era tão interessante como ela entendeu a graça de Deus para viver aquele tempo de dor, aquele tempo difícil, onde ela sabia que ela iria partir para os braços do Senhor. E a sua fé ficou tão firmada no Senhor, que ela sempre dizia, pela graça eu vou chegar até o Senhor, pela graça eu vou chegar até o céu. E naquele dia, quando nós estávamos nos despedindo, né, toda a juventude da minha igreja, nós cantávamos uma música que na época era muito conhecida, e dizia assim, quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz, por que, irmão, você chegou aqui? E aquele irmão iria cantar, foi graça, foi graça. Então era uma música que a gente cantava, e a gente entende que quando nós chegarmos lá, nós vamos entender que tudo foi pela graça do Senhor. Ele nos salvou, Ele nos ajuda a renunciar uma vida ímpia, uma vida que não agrada ao Senhor, mas Ele nos ajuda a viver da forma correta, sensata, justa, de uma forma que agrada ao Senhor. Mas Ele nos ajuda também para mantermos viva a nossa esperança de que um dia Ele irá nos buscar, Ele virá nos buscar. E essa esperança que nos leva a viver essa vida na graça do Senhor. Oh, que tremenda graça! Oh, que tremenda graça que nos sustenta, amém? Que nos habilita a viver para a glória do Senhor. Vamos orar? Gostaria que você ficasse em pé.